Bom dia a todas. Hoje, segunda-feira, 28 de abril de 2025, estamos com mais um episódio do nosso Café com Reflexão, que acontece todas as manhãs às 6h30 aqui no Via Meet. Bom, o tema da semana é a mulher virtuosa e o subtema hoje, a mulher virtuosa e o propósito divino. E quem vai estar ministrando essa mulher que é uma mulher virtuosa é a nossa querida Amanda Lima. É com você, lindona. Olá, mulheres. Boa semana a todas. Que Deus abençoe a nossa semana. Mais uma segunda-feira, onde nós vamos falar sobre a mulher virtuosa e o propósito divino. O versículo que nós vamos meditar hoje é Jeremias 29:11, que fala assim: Pois eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança em um futuro. Esse versículo, ele é um versículo que eu coloquei para mim esse ano. E eu fiquei muito feliz em falar dele, né? Porque é um versículo que o tempo todo Deus me lembra, né? Os pensamentos que tem ao meu respeito. Mas e aí, quais são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, né? Quais são os pensamentos que quais são os pensamentos que Deus teve enquanto nos criava, né? Enquanto sonhava com a nossa vida. E aí a gente vai falar sobre esse propósito divino e sobre a mulher virtuosa. Ser a mulher virtuosa não é muito fácil, né? Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que que acontece de uma hora para outra. É um processo, né? É um processo que ele vai sendo construído ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida. E quanto mais maturidade a gente vai tendo, mais a gente vai entendendo o que é ser de verdade uma mulher virtuosa. Quanto mais a gente está perto do Senhor, né? Porque tem mulheres aí também que já têm bastante idade e nem sabem, na verdade, o que é uma mulher virtuosa. Então quanto mais a gente está perto do Senhor, quanto mais a gente está de olhos fixos para Deus, escutando a palavra dele, é que nós vamos nos tornar essa mulher virtuosa. E como é que a gente pode entender quais são os planos que Deus tem a nosso respeito, né? Em outras versões são os pensamentos, né? Ele fala sobre os pensamentos. Como que a gente pode entender qual é esse propósito divino, né? O que é verdadeiramente ser uma mulher virtuosa? Somente quando eu vou para perto de Deus e resolvo me posicionar nele e escutar a palavra dele. Às vezes a gente não está vivendo, né, esse propósito divino, porque a nossa Bíblia ainda está fechada há muito tempo. Porque a Bíblia, a palavra, ela é viva e eficaz, ela é nosso pão de cada dia. Então, deixa eu tirar aqui que o meu WhatsApp está carregando agora. Então Deus, ele tem muitos planos para nós, muitos, 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 muitos. E às vezes a gente olha para nossa vida e fala: meu Deus, eu não estou vivendo nada disso, nada desse propósito. E aí, talvez seja o momento de a gente se voltar, né, para Deus e perguntar para Ele: Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para mim, né? E Deus, Ele quer que nós prosperemos, que a gente que sejamos mulheres prósperas, mulheres abundantes aqui na Terra. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse propósito divino. A gente só consegue descobrir
qual é o nosso propósito divino quando a gente se conhece, quando a gente tem um mergulho, não para o lado de fora, mas para o lado de dentro, para o nosso íntimo, quando a gente resolve realmente olhar para a nossa verdade, e nem todas as vezes essa verdade ela é maravilhosa, ela é agradável, ela não é, a maioria das vezes não. Mas tem coisas maravilhosas dentro da gente que Deus já colocou. Eu escutei uma frase, eu não sei se foi aqui, eu não sei, porque eu escuto muita pregação e eu o tempo todo tô ocupando a minha mente com as coisas de Deus, com coisas que edifiquem a minha vida. E aí eu escutei uma frase assim, que a prosperidade, ela já está dentro de nós. Então Deus, ele nos fez com um propósito, ele nos deu qualidades, ele nos deu pontos fortes, ele nos deu dons para que a gente cumpra esse propósito divino aqui na Terra. Mas eu não consigo compreender esse propósito divino aqui na Terra se eu não reconheço quais são as minhas qualidades, os meus dons, se eu não reconheço de quem eu sou filha verdadeiramente, quando eu não tenho esse alinhamento dentro da palavra. E assim, quando a gente vem ministrar aqui, na semana, a gente é escalada e vem ministrar, é, é como se essas palavras, esses versículos, o que a gente vai derramar aqui, é gerado dentro de nós primeiro. E às vezes esses partos, né, esse parto da palavra que eu penso, hoje eu estava pensando sobre isso, às vezes é um parto normal, que dói pra caramba. Eu não tive parto normal, eu tive um parto cesáreo. Os 2 partos meus foram cesáreos e então não senti dor. Mas, assim, essa palavra, ela veio para mim como uma palavra, assim, de gerar com dor. Por quê? Porque nem sempre nós somos essas mulheres virtuosas. Às vezes, Deus, ele trabalha na vida da gente mesmo para nos dizer: "Poxa, olha o comportamento que tu tá tendo. Olha o que está acontecendo, olha o que tu tá fazendo, e não foi para isso que eu te fiz". Quando a gente conhece a palavra e a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, isso é como se a gente não tivesse alinhado com a palavra. É como se a gente estivesse saindo totalmente do propósito que Deus nos fez. E aí, no sábado eu saí do prumo. Eu saí do prumo, Deus dizia: "A justiça é minha, a justiça é minha". Eu disse: "Não, eu não vou deixar, eu não quero, eu vou falar alguma coisa". E aí eu reagi. E assim, foi mesmo, eu me causei dano, né. Então os planos que Deus tem ao meu respeito não causam dano, mas quando a gente tenta fazer com a força do nosso braço, aí o dano vem. E aí, uma mulher virtuosa, ela exala o perfume de Cristo. As pessoas olham para ela e sentem paz. E justamente no sábado, quando foi um momento que uma pessoa ativou um lado muito ruim, que eu preciso entender o que essa pessoa tira de ruim, por que essa pessoa tira o que é de mais ruim de mim, que eu ainda preciso entender, eu preciso compreender. E eu acabei brigando, discutindo com essa pessoa, e eu me senti super mal, porque eu sei que não é isso que Deus quer de mim, eu sei que não é esse o propósito divino. E à noite eu fui para a célula, e lá na célula, a tem uma mulher que é um casal, né, e aí o marido dela falou assim para mim: "Amanda, tu tem uma fã". Aí eu olhei assim, né, aí: "Essa daqui, ó", aí era a mulher dele: "Essa daqui é tua fã".
Aí eu falei: "Oh, ai, que bom, né". Eu fiquei assim, eu gosto, né, dessas coisas. Aí eu falei: "Poxa, que legal. Mas por que que tu é minha fã?". Aí ela falou assim: "Porque é só tu estar perto que eu sinto paz". Aí eu falei: "Meu Deus, como é que uma pessoa dessa fala que sente paz perto de mim, se dentro de mim eu não estou em paz?". E e hoje eu discuti com uma pessoa, discuti igual uma lavadeira com uma pessoa, e aquilo me constrangeu tanto, 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 e e aí eu fui buscar no Senhor, né. Senhor, o que é porque mexeram com as minhas filhas também, né. Mas isso não justifica. Mexeram com as minhas filhas, mexeram no lado mais frágil, na parte mais frágil de mim, e eu não tive sabedoria para administrar a situação. E aí, eu fui buscar no Senhor, o que que era, o que que era, o porquê, Senhor, eu agi assim, por que que eu fiz isso, por quê, Senhor? E a primeira coisa que Deus falou é que meus olhos não estavam fixos nele. Eu fixei muito as coisas no problema, no que tinha, no que eu estava fazendo naquele momento, eu queria resolver rápido. E assim, as coisas do Senhor, ele não resolve, às vezes ele resolve muito rápido, mas às vezes ele demora o tempo. Por quê? Porque o caráter das pessoas precisam ser forjados e Deus, ele trabalha de forma minuciosa e perfeita em cada um. Então, nem sempre é fácil ter o título de mulher virtuosa. E nós necessitamos muito, muito, muito da graça do Senhor, do pão diário. Todos os dias a gente precisa correr para os pés de Deus, né. A palavra também me falou, Deus tem falado muito: humilha, te humilha diante da poderosa mão do Senhor, né. Se meu povo que me chama pelo nome se humilhar e orar, né, e clamar, eu responderei". E aí, Amanda, tu tá misturando as coisas, tu tá falando da tua vida, é o que que isso tem a ver? Quando eu tô fora do alinhamento dos pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito, quando eu penso que a minha vida é à toa, que eu preciso resolver as minhas coisas de qualquer jeito, eu não vou viver os planos que o Senhor tem para mim. O nosso propósito é muito maior do que as circunstâncias que estão aqui, adiante, diante de nós. E aí o Senhor chama a gente para falar o quê? O Senhor me chamou e falou: "É o momento de tu se posicionar. Ou tu se posiciona em mim e gera os meus frutos, principalmente do domínio próprio, ou tu vai viver de qualquer jeito. Tu vai viver as outras coisas". E aí eu falei: "Não, Senhor, eu me posiciono em ti". Por quê? Porque eu lembro sempre desse versículo: "Eu é que sei os planos que tenho ao teu respeito, planos de paz, pensamentos de paz e não de causar dano". E aí, quando a gente confia no Senhor, quando a gente coloca todo esse entendimento dentro, quando eu percebo que tem um propósito divino, de que Deus tem algo muito maior para mim, e eu entrego a situação, dependente de qual ela seja, entrego a situação diante do Senhor, entrego para que Ele faça a justiça, para que Ele faça, eh, para que Ele nos molde. E a palavra fala que é o Senhor que faz o bem e o mal. Tudo tem um propósito, nem tudo é o inimigo que faz. Às vezes, Deus coloca situações dentro da nossa vida, que é para nos moldar, que é para forjar o nosso caráter, que é para a gente ter empatia pelos outros, é para a gente entender o que o outro passa e ter experiências, né, e ir se alinhando no que Deus quer para
nesses planos, né? E aí fala aqui justamente disso, que nem sempre o caminho vai ser fácil, mas a gente precisa muito, muito entregar, né? Tudo ao Senhor, fazer fazer os nossos planos, mas pedir que, que Deus alinhe o nosso coração ao coração dele. Senhor, eu sempre quando faço os planos, eu falo, Senhor, o meu plano é esse aqui. Mas o Senhor sabe o que que é o melhor para mim. Então, alinha meu coração ao teu coração, alinha os teus planos, alinha meu coração aos teus planos, me mostra qual é o caminho, Espírito Santo. E às vezes Deus diz que não. E aí passa aquela sensação, né? Mas quando ele vai testificando, ele vai nos moldando. E assim, a importância de a gente estar muito ligada a nós, a entender, porque tem gente que fala, Deus falou comigo. Deus, ele está falando o tempo todo. E quanto mais a gente silencia as coisas ao redor, quanto mais a gente olha para dentro de nós, Deus, ele vai trabalhando esse autoconhecimento e a gente vai conhecendo quais são os planos que ele tem ao nosso respeito. Então, quando a gente foca nos planos do Senhor para nós, hoje a gente vive num mundo de distrações, de muita distração. O inimigo, ele quer o tempo todo distrair a gente do propósito divino. Ele não quer que a gente seja essa mulher virtuosa, ele quer jogar na nossa cara que, tá vendo? Tu é barraqueira, tu briga com os outros, tu é isso, tu é aquilo, tu não é a mulher virtuosa que tu fala para todo mundo, tu não é a mulher que prega. Eu fiquei tão envergonhada com o que eu fiz. Um dia eu vou contar meu testemunho todo, porque eu fiquei por muito tempo calada, mas Deus está me chamando para contar. Mas um dia eu vou contar meu testemunho todo. Mas eu quero que isso seja para glorificar o nome do Senhor, não seja debaixo de raiva, de mágoa, nem nada, né? Mas o inimigo, ele sabe quais são as nossas fraquezas e ele quer usar para nos envergonhar. Tanto que hoje eu não queria nem vir aqui no devocional. E aí Deus foi falando comigo, não, tu tem um propósito muito maior do que esse, isso não te define. Isso não te define. Tem aqui, tire um tempo para refletir sobre os teus talentos, paixões e experiências. Pergunte a Deus como esse aspecto pode ser usado para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Anote suas descobertas e comece a orar por clareza sobre o próximo passo. O que que isso quer dizer? Não olhe para os seus defeitos, não olhe para o que falta, não olhe para o que está te distraindo agora. Anote quais são os seus talentos, quais são as suas paixões. Anote especificamente pelo que você precisa orar agora, essa semana. Faça uma lista, se for preciso, jejue, se humilhe diante do Senhor. Não tem, o Senhor é o Senhor dos exércitos, ele já venceu todas as nossas guerras, todas as nossas batalhas. E assim, tem batalhas, a maioria delas a gente vai vencer com o joelho no chão, orando. E aí, a pergunta que eu quero fazer é: qual é o seu propósito divino? Você sabe exatamente qual é o seu propósito divino? Será que o seu propósito divino, Deus fala, ele teceu todos os meus dias. Ele sabe de todos os meus dias. Eu não fui feita à toa. Eu não fui feita aqui para viver uma vida sem sentido, para me levantar, para comer, para dormir, para fazer tudo de qualquer jeito, para me sentar numa mesa e falar qualquer palavra. Eu não nasci para ter uma vida à toa. Eu não nasci, nem você nasceu. Você nasceu para que hoje você se levantasse da cama e faça a diferença no mundo. Existe um propósito, Deus está esperando que nós cumpramos o nosso propósito para que ele volte. Qual foi a pessoa que você foi feita para alcançar, que ainda não alcançou?
E às vezes esse propósito divino é a gente ser a melhor mãe que a gente pode ser, gerar momentos de boas memórias para os nossos filhos, protegê-los espiritualmente, jejuar por eles, gerar nesse tempo que eles estão crescendo um caráter forjado, firmado na rocha. Será que Deus não fez você para que você crie flechas, seja a alvaja que vai forjar essas flechas para jogar para o mundo, para que através dos seus filhos toda uma geração seja mudada, né? Será que os seus filhos não vão ser a geração do avivamento, a geração que vai ganhar muitas almas para o Senhor? Então, existe um propósito muito maior do que a gente olhar para as nossas emoções, para as nossas circunstâncias, o que está faltando, existe um propósito muito maior. Será que o teu propósito divino é ter um casamento íntegro, um casamento que reflita Jesus Cristo nele, que quando as pessoas olhem para o teu casamento, seja uma referência de valor, e as pessoas digam assim: eu quero que o meu casamento seja igual da Janimar, da Lúcia, eu quero que o meu casamento reflita a glória do Senhor. Eu não quero que meu casamento seja aquele casamento ali disfuncional, que aqueles dois ali, ó, só vive brigando. Só vive brigando, só vive discutindo. Nossa, que vergonha. Como que você quer que as pessoas olhem para você? Será que as pessoas estão vendo esse propósito divino na sua vida, de fato, de verdade, dentro do trabalho? Você está conseguindo almas para Deus? Você está honrando o nome do Senhor? Quando as pessoas falam assim, aquela ali é uma mulher de Deus. Aquela ali é uma mulher de Deus, aquela ali é uma mulher que acima da média, né? E quando a gente fala acima da média, eu não falo de perfeccionismo e nem fazer de tudo para ser aceita. Eu falo que todas as vezes que a gente está debaixo da unção do Senhor, todas as vezes que a gente está movida pelo Espírito Santo, nós somos mulheres de excelência, nós somos mulheres virtuosas, mulheres acima da média. E aí, se eu não estou me vendo agora como essa mulher acima da média, como essa mulher virtuosa, como essa mulher que tem um propósito divino, aonde é que você se perdeu? Qual é a essência que precisa ser resgatada dentro de você para você cumprir o propósito divino e ser essa mulher virtuosa? Porque ao longo da nossa caminhada vem muitas coisas que fazem a gente perder essa essência e às vezes nós estamos fragmentadas, juntando os nossos cacos. Mas Deus, ele não é um Deus que junta cacos, ele é um Deus que restaura vasos, que refaz, que completa a obra. A obra de Deus é perfeita e a obra de Deus é você. Então, que hoje Deus possa nos trazer a memória, possa nos trazer a consciência. Senhor, qual é a área da minha vida, qual é o talento que está engavetado ali, qual é o caco que tá quebrado, eu estou em cacos. Senhor, me reconstrói como um vaso nas mãos do oleiro. Faz eu enxergar quais são os meus verdadeiros talentos e paixões. Porque o que que o inimigo faz? Ele ataca a gente na nossa identidade. Ele quer que a gente acredite em mentiras, que eu não sou capaz, que não vai ser possível eu viver o casamento que eu quero viver, que não vai ser possível eu tirar as minhas. Que não vai ser possível eu vencer pecados que estão dentro de mim, e aí é uma luta, né? É uma luta interna. Mas a gente precisa declarar a palavra do Senhor. E em 3 minutos que eu tenho ainda aqui, e aí, quais são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, né? Quais são os pensamentos que tem ao nosso respeito, que Deus tem ao nosso respeito? E aí Deus fala lá em Isaías 55:8 e 9, ele fala assim:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Tudo que a gente pensa ainda é pouco para o que Deus tem para a gente. Tudo que a gente deseja para a gente é muito pouco. Quantos testemunhos a gente já viveu, quantas experiências a gente já viveu que a gente fala, nossa, uau, foi muito mais do que eu imaginava. Então, os planos, lá em Salmos 92:5 fala assim, os planos de Deus, eles são muito mais elevados do que os nossos planos. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Em Romanos 11:33 fala assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Lá em Zacarias 8:15 fala assim, assim tornei a pensar nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não tem mais, não tem mais, porque o Senhor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de infinita bondade. A palavra fala, certamente a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tudo isso é plano do Senhor a nosso respeito. Lá em Daniel 20 fala assim, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Em Salmos 139:17 fala assim, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. E aí, mais adiante, ele fala, se eu pudesse contar, contaria, contaria, contaria. Então, pergunte para o Senhor quais são os planos que Ele tem para você, qual é o propósito divino que Ele tem para você. E outra, o mal, ele sempre faz só o mal, né? E às vezes a gente precisa fazer uma limpeza de planos que de repente a gente pode estar vivendo hoje, que não são o propósito divino, que não é o propósito divino de Deus para a nossa vida, né? Deus sempre quando ele vai fazer a obra, ele faz primeiro aquela limpeza geral. E aí, então, que fase você está? Na fase de já estar vivendo o plano divino, de limpar toda a sujeira, de resgatar quem você é de verdade. E eu creio que essa semana, eu declaro sobre a sua vida que essa semana vai ser uma semana de revelação. Deus vai mostrar quem você é de verdade, o que precisa alinhar na sua vida, e Deus vai mostrar qual é o plano divino, qual é o plano que ele tem para a sua vida. Eu creio e eu profetizo sobre a sua vida e sobre a minha vida essa semana. Alguém quer falar alguma coisa? Só tenho que, vamos orar aqui a última oração, a oração de hoje. Senhor, eu agradeço por me lembrar que a minha vida tem um propósito único e especial. Mesmo quando as coisas não saem como eu espero, sei que tu tens planos de prosperidade, paz e um futuro cheio de esperança para mim. Peço-te que me ajudes a entender o propósito que tens para a minha vida e a usar meus talentos, paixões e experiências para te servir e cumprir a tua vontade. Guia-me em cada passo da minha jornada e ajude-me a viver com confiança, sabendo que tu estás no controle. Em nome de Jesus, amém. Agora está aberto, meninas, para vocês falarem, se expressarem.